Bem-vindos ao canal Testemunhos de Fé. Hoje vamos conhecer uma das mais impressionantes demonstrações de coragem já registradas na Bíblia. Imagine um homem firme, íntegro e fiel que enfrenta uma tempestade de inimigos e acusações sem jamais perder a confiança em Deus. Esse é Daniel, um jovem hebreu destemido que viveu no meio de uma cultura que não respeitava suas crenças. A história começa quando Daniel, conhecido por sua sabedoria e fidelidade, é injustamente acusado por seus inimigos diante do rei Dário. Eles armam uma armadilha, uma lei proibindo orações a qualquer deus ou homem que não fosse o rei por 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Mesmo diante dessa ameaça mortal, Daniel não hesita. Ele continua a orar 3 vezes ao dia, como sempre fizera, abrindo suas janelas para Jerusalém e clamando a Deus. O que acontece a seguir é de tirar o fôlego. Daniel é capturado e jogado na cova dos leões, um lugar de morte certa. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, envia um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo seu servo fiel durante toda a noite. Pela manhã, o rei Dário corre até a cova e, para sua surpresa e alegria, encontra Daniel vivo, ileso e cheio da graça divina. Porque às vezes, meus irmãos, Deus age de formas que jamais esperamos. Mas o que será que essa vitória inesperada revelou sobre o poder e a fidelidade de Deus? Não perca o próximo capítulo desta história que desafia a adversidade e fortalece nossa fé. Daniel não era uma pessoa comum. Desde jovem, ele foi levado cativo para a Babilônia, um reino poderoso e distante da sua terra natal, Judá. Apesar de estar longe de casa e cercado por culturas que não respeitavam sua fé, Daniel conquistou uma posição de destaque na corte do rei Dário, graças à sua sabedoria, inteligência e integridade. Ele não se conformava com as injustiças ao seu redor e tinha uma fé inabalável em Deus, que guiava cada decisão e ação que tomava. Vivendo em um tempo de opressão, onde o povo hebreu enfrentava exílios e pressões para abandonar suas crenças, Daniel se destacou pela coragem de seguir firme nos ensinamentos divinos. Sua vida foi marcada por experiências que testaram sua fidelidade, como quando foi lançado na cova dos leões por continuar a orar a Deus, mesmo diante de uma lei que proibia qualquer adoração que não fosse ao rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Disse ele, revelando que sua proteção vinha do alto e não da força humana. Essa característica, a coragem de manter sua fé mesmo sob ameaça de morte, define Daniel como um exemplo eterno de confiança em Deus. Sua formação, sustentada pela oração constante e pela sabedoria divina, o preparou para cumprir um propósito maior. E é exatamente aí que a história se torna ainda mais impressionante. Os planos de Deus para Daniel e seu povo são muito maiores do que ele poderia imaginar, abrindo caminho para um desfecho que mudaria para sempre o destino daqueles que creem. O que virá a seguir? A resposta está prestes a ser revelada. No coração da Babilônia, onde reis e governantes buscavam controlar cada aspecto da vida, uma lei foi decretada que testaria a fé e a coragem de Daniel como nunca antes. O rei Dário, influenciado por seus conselheiros, assinou um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem que não fosse ele próprio, sob pena de ser lançada na cova dos leões. Apesar da ameaça iminente, Daniel, fiel a Deus, continuou sua rotina de oração 3 vezes ao dia, abrindo as janelas de seu quarto, como sempre fizera, para se comunicar com o Senhor. Essa atitude, embora simples, inflamou a inveja e a maldade daqueles que desejavam a queda de Daniel. Eles o flagraram em oração e foram imediatamente ao rei, exigindo que a lei fosse cumprida. Daniel tornou-se, assim, o centro de um conflito feroz, não por vontade própria, mas por sua integridade inabalável e fidelidade a Deus. O rei Dário, embora desgostoso, não podia revogar a lei dos medos e persas, pois havia sido assinada e selada. A tensão crescia e o destino de Daniel parecia selado na escuridão da cova dos leões. Antes de sua queda, Daniel declarou com firmeza que seu Deus enviaria um anjo para fechá-los e que ele sairia ileso, para que todos soubessem que o Senhor é o verdadeiro Deus,
que salva e protege aqueles que nele confiam. Essa cena, carregada de tensão e esperança, revela o embate entre o poder humano e a soberania divina. No silêncio da noite, enquanto os leões se aproximavam, um propósito maior começava a se desenhar. Um plano divino que ultrapassava a compreensão humana e prometia reviravoltas surpreendentes. O que parecia o fim, na verdade, era apenas o começo de uma demonstração do poder de Deus que mudaria para sempre o destino de Daniel e de seu povo. O rei Nabucodonosor, após conquistar diversas nações, ordenou que todos se curvassem diante de uma enorme estátua de ouro erguida no vale de Dura. Quem não se prostrasse diante dela seria lançado na fornalha ardente. No coração desse desafio, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, jovens hebreus fiéis a Deus, recusaram-se a se curvar diante do ídolo. Apesar das ameaças, mantiveram firme sua lealdade ao Senhor, declarando com coragem: "O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste." Daniel 3:17 e 18. A tensão cresceu no ar quente da planície, enquanto o rei, furioso, ordenava que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. O calor era tão intenso que os carrascos que levaram os 3 jovens foram consumidos pelas chamas. Mesmo assim, Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados no fogo. Mas algo inacreditável aconteceu. O rei viu não 3, mas 4 homens caminhando no meio da fornalha, ilesos e protegidos como testemunho vivo do poder divino. Anos depois, o rei Dário, dominado por inveja e intrigas, assinou um decreto proibindo orações a qualquer deus ou homem que não fosse ele próprio. Daniel, conhecido por sua integridade e fé inabalável, continuou a orar abertamente 3 vezes ao dia, mesmo sabendo do perigo que o aguardava. Denunciado por seus inimigos, foi lançado na cova dos leões, um lugar sombrio e frio, onde a morte parecia inevitável. Na escuridão daquela noite, o temor e a esperança se misturavam no coração de Daniel, enquanto o silêncio pesado da cova era quebrado por algo que ninguém esperava. O que sucedeu a seguir ultrapassaria toda a compreensão humana e revelaria, mais uma vez, o poder incomparável daquele que guarda os fiéis até nos momentos mais sombrios. De repente, uma chama misteriosa envolveu a fornalha ardente, mas Sadraque, Mesaque e Abed-nego permaneceram ilesos, sem sequer o cheiro de fogo em suas roupas. Seus corpos não foram tocados pela morte, e em seus olhos brilhava a certeza da proteção divina. E então, no meio da chama, surgiu uma figura semelhante a um filho dos deuses. Como descreveu o rei Nabucodonosor, que se aproximou deles e afastou as chamas com sua presença poderosa. Imaginem o terror, a confusão que tomaram o coração dos que haviam ordenado a execução, pois não houve fogo que os consumisse. O rei, maravilhado, declarou: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos." A coragem deles diante da morte mostrou que a fé verdadeira não teme a adversidade, porque Deus é o escudo que ninguém pode romper. Anos depois, outra prova da fidelidade de Daniel frente à ameaça mortal. Lançado na cova dos leões, por não cessar suas orações, ele sentiu o peso da solidão e do perigo iminente. De repente, o silêncio da noite foi quebrado por uma voz que lhe disse: "Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não te fizessem mal." E então Daniel percebeu que não estava só, que a força do Altíssimo protegia seu corpo e sua alma contra a morte. Imaginem o terror, a confusão dos acusadores quando, ao amanhecer, encontraram Daniel vivo, ileso e firme em sua fé. O rei Dário, emocionado, perguntou: "Daniel, teu Deus, a quem continuamente serves, é que te livrou dos leões?" E Daniel respondeu com confiança: "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque fui considerado inocente diante dele." Esses momentos de intervenção divina revelam uma verdade maior que ultrapassa toda a ameaça. Deus é soberano e poderoso para salvar aqueles que nele confiam.
Mas o que essas histórias nos ensinam sobre nossa própria coragem diante das adversidades? A resposta ainda está por vir. Naquele momento, Daniel compreendeu que a verdadeira coragem não reside na ausência do perigo, mas na confiança absoluta no poder de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a adorar a estátua de ouro, eles não hesitaram em demonstrar sua fé, declarando: "Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela. E ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se não, saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste." Daniel 3, 17 e 18. Essa declaração não era apenas uma promessa de proteção, mas uma afirmação de que a fidelidade a Deus era mais importante que a própria vida. À medida que a fornalha rugia com fogo, uma presença divina apareceu junto aos jovens hebreus, protegendo-os do dano. O rei Nabucodonosor, testemunhando o milagre, proclamou: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele." Daniel 3:28. Daniel viu que Deus honra aqueles que permanecem firmes em meio à adversidade e que a verdadeira força vem da fé inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes, meus irmãos, Deus precisa colocar-nos em meio ao fogo para revelar o seu poder e nos ensinar que Ele é nosso protetor em todas as circunstâncias. Anos depois, quando Daniel enfrentou a cova dos leões, por continuar orando a Deus, apesar do decreto do rei Dário, ele estava pronto para essa prova, porque já sabia que Deus era fiel para livrá-lo. Essa nova compreensão começava a transformar Daniel e seus companheiros. Eles não eram apenas sobreviventes de milagres, estavam se tornando testemunhas vivas da soberania de Deus, prontos para mostrar ao mundo que a coragem verdadeira nasce da confiança no Senhor. Mas o que viria a seguir para Daniel? A resposta estava prestes a se revelar, desafiando-o a uma fé ainda mais profunda e uma coragem ainda maior diante do perigo iminente. Durante anos, Daniel e seus companheiros viveram como cativos na Babilônia, enfrentando desafios que testaram sua fé e coragem. Após serem miraculosamente protegidos na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não eram mais os mesmos. Imaginem o que passava pela mente daquele trio ao sair do fogo. A certeza de que Deus estava com eles, mesmo quando tudo parecia perdido. Eles entenderam que a verdadeira força não vinha do poder humano, mas da confiança inabalável no Senhor. Essa experiência mudou completamente sua perspectiva. Não importava o que viesse, eles permaneceriam fiéis. O ajudador divino, aquele anjo enviado para proteger seus servos, apareceu na fornalha, e o rei Nabucodonosor ficou estupefato ao ver que os 3 jovens não tinham sequer um fio de cabelo queimado. Inicialmente, havia medo e hesitação. Sejamos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Daniel 3:17. Essa declaração revelou uma coragem que superava o medo do sofrimento. Deus respondeu a essa fé com proteção e um propósito claro: mostrar ao mundo seu poder e fidelidade. Mais tarde, durante o reinado do rei Dário, Daniel enfrentou um novo teste. Proibido de orar a qualquer deus que não fosse o rei, ele continuou firme em sua devoção, mesmo sabendo do perigo iminente. Quando foi lançado na cova dos leões, o temor e a dúvida certamente o tocaram, mas a mesma mão divina que salvou seus amigos na fornalha fechou a boca dos leões. Deus revelou que tudo isso acontecia para que possam conhecer que o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. Daniel 2:47. Assim, Daniel e seus companheiros passaram de simples prisioneiros a testemunhas vivas da soberania divina. Mas o que viria a seguir, com essa nova identidade forjada pelo fogo e pela fé, ainda estava por ser revelado. E que transformação foi essa, meus irmãos? Depois de enfrentarem a fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não eram mais os mesmos jovens temerosos diante da ameaça do rei Nabucodonosor. O fogo que parecia destinado a destruí-los acabou por revelar uma fé inabalável e uma proteção divina inquestionável. Não só saíram ilesos, mas vieram acompanhados de uma quarta figura,
como o filho dos deuses, que caminhava com eles no meio das chamas. O rei, atônito, declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Daniel 3:28. Antes, eles eram apenas prisioneiros, desafiando um decreto mortal. Depois, tornaram-se testemunhas vivas do poder e da fidelidade de Deus, capazes de encorajar todo um reino. As primeiras ações pós-transformação foram de ousadia e testemunho. Recusaram-se a se curvar diante da estátua de ouro, mesmo sob ameaça de morte. Agora, livres e exaltados, sua coragem inspirava respeito e medo. O povo observava, surpreso, enquanto o rei reconhecia que nenhum Deus poderia salvar assim. Essa mudança radical abalou as estruturas do Império Babilônico. Anos mais tarde, Daniel, já adulto e respeitado, enfrentaria um novo desafio sob o governo do rei Dário. Mesmo diante de um decreto proibindo orações a qualquer deus, senão ao rei, ele continuou a orar 3 vezes ao dia, de portas abertas, desafiando a lei humana com sua fé inabalável. Denunciado, foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos feras, preservando sua vida. Daniel 6:22. Mas o que poderia mudar a história para sempre? Como a fé desses homens transformaria não só suas vidas, mas o destino de um povo inteiro? A resposta estava prestes a ser revelada, e nada jamais seria igual. Após a libertação milagrosa da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abed-nego tornaram-se símbolos vivos da fé inquebrantável diante da adversidade. O rei Nabucodonosor, impressionado, proclamou que nenhum Deus poderia salvar assim. Essa vitória fortaleceu a comunidade hebraica na Babilônia, mostrando que a fidelidade a Deus traz poder e proteção, mesmo em terras estrangeiras. Daniel, por sua vez, continuou a se destacar, ocupando cargos importantes no governo babilônico e depois persa, sempre guiado pela coragem de manter sua fé, mesmo sob leis injustas. Mas o preço foi alto. Sadraque, Mesaque e Abed-nego sofreram o fogo da fornalha, enfrentaram a ameaça de morte e o desprezo de um império inteiro. Daniel suportou a solidão da cova dos leões, o medo constante e a traição de inimigos próximos. Ainda assim, ele declarou com firmeza: O meu Deus enviará o seu anjo que me protegerá. Daniel 6:22. Esses homens não apenas enfrentaram sofrimentos pessoais, mas suas atitudes impactaram profundamente suas famílias e toda a nação hebraica, fortalecendo a esperança e a identidade do povo exilado. O legado que deixaram é eterno. A coragem de permanecer fiel, mesmo quando tudo parece perdido, inspira gerações a resistir às pressões e a confiar na proteção divina. E essa lição não é apenas história. Ela desafia você a refletir sobre o que está disposto a enfrentar por sua fé. Afinal, até onde vai a sua coragem quando tudo está em jogo? A resposta pode transformar sua vida para sempre. A história de Daniel nos ensina algo fundamental. A verdadeira coragem nasce da confiança inabalável em Deus, mesmo diante dos maiores desafios. Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor e foram lançados numa fornalha ardente. Mas Deus os livrou de forma milagrosa, pois o anjo do Senhor desceu na fornalha com eles e os livrou. Daniel 3:28. Mais tarde, Daniel, desafiando um decreto que proibia orar a qualquer deus que não fosse o rei Dário, continuou a orar a Deus e foi lançado na cova dos leões. Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel durante a noite. Daniel 6:22. Se Deus pôde transformar uma fornalha ardente em um lugar de livramento e uma cova de leões em um abrigo seguro, o que Ele não pode fazer em sua vida? Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível de superar. Talvez você se sinta sozinho diante dos seus problemas. Talvez a fé pareça fraca, mas a história desses homens nos mostra que Deus é fiel e poderoso para agir, mesmo quando tudo parece perdido. Deus tem um plano para a sua vida, um plano de esperança e futuro, como está escrito em Jeremias 29:11. Hoje, eu te convido a entregar seus medos e aflições a Deus em oração,
confiando que Ele é capaz de transformar sua história, assim como transformou a daqueles homens corajosos. Se você deseja fortalecer sua fé e receber mais mensagens que inspiram e motivam, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima semana, que Deus abençoe sua vida abundantemente. E lembre-se, com Deus sempre é possível recomeçar. Amém.